Olá, eu sou o professor Augusto. Nós iremos estudar sobre a corrente elétrica. Antes de falar de corrente elétrica, nós devemos entender algumas características, algumas peculiaridades de alguns componentes, que é o que nós chamamos de condutores e isolantes elétricos. Os nomes já são sugestivos. Os condutores, eles ajudam na condução da corrente elétrica, enquanto os isolantes eles vão isolar essa corrente elétrica. Então, para fazer ter essas características, depende de diversas questões. E tudo está relacionado com o quê? Com a perda ou recebimento de elétrons, como nós vimos na aula passada. Então, para gerar corrente elétrica, depende da perda e recebimento de elétrons. A movimentação dos elétrons que gera corrente elétrica. E isso é importante nessa área da eletricidade. Então, tudo tem a ver com a movimentação dos elétrons dos átomos, de um átomo para o outro. E aí, existem materiais que são metálicos, em que o núcleo e a região mais externa da eletrosfera, que lembre-se que eu mostrei na aula passada, você tem um núcleo, que é onde tem os prótons e os nêutrons, e tem a eletrosfera, onde estão os elétrons. Os elétrons da camada mais externa, ou seja, a camada mais longe, elas não são facilmente atraídas pelo núcleo. Então, eles ficam mais livres e mais fáceis de serem transferidos de um átomo para o outro. E isso facilita o quê? A movimentação desses elétrons, e por isso esses materiais, como os metais, materiais metálicos, são condutores. Aqui existem vários metais, vocês podem ver, como alumínio, ferro, prata, latão, ouro, bronze, aço, chumbo. Aqui tem até algumas ligas metálicas, tá? Como o latão e o bronze, mas eles são ótimos condutores de eletricidade por causa disso, por causa desses elétrons que ficam mais livres. Enquanto outros materiais, os elétrons são fortemente atraídos para o núcleo e eles não saem tão fácil, então eles são como se fossem presos. E nesse caso, os materiais que têm essa característica são chamados de isolantes. E aí podemos destacar, por exemplo, como a borracha, o plástico, o vidro, a cortiça, que tem, por exemplo, rolhas. Então, são todos materiais isolantes elétricos. Outra coisa importante é falar a respeito de alguns itens que podem ter nas casas de vocês, que são os fios e cabos condutores. Os fios, eles são mais finos que os cabos, eles são cilíndricos e flexíveis e são feitos de material condutor. Para ser material condutor, como a gente viu no slide passado, normalmente são feitos de metais. Então, eles são feitos de metais, como especialmente ouro, cobre, ferro, então, alumínio. Então, são ótimos condutores esses fios. E aí, mais comumente, em casa, vocês vão encontrar cabos elétricos. Eles são formados por quê? Por vários fios, como vocês podem ver nessa figura. Aqui são vários fios de cobre e eles são bem finos, eles estão um do lado do outro, como se fosse um feixe de fios. E no caso, esses cabos eles são cobertos por um material isolante, que geralmente é plástico, mas pode ser borracha. Então a gente vê aqui, ele é coberto. Por que isso? Justamente para proteger a pessoa, proteger as pessoas da casa. Então aqui você isola a condução elétrica e aqui dentro você tem a condução elétrica. E como eu falei, esses fios de cobre são muito comuns em instalações residenciais nas casas. E finalmente, para encerrar essa aula, nós temos a corrente elétrica, que é o objetivo final da aula. Para chegar nesse ponto, nós teríamos que entender o que são condutores e que são aqueles isolantes. E também alguns tipos de materiais que são usados para fazer isso, para fazer fios. E aí, como acontece a corrente elétrica? Acontece porque, primeiro, os elétrons livres de substâncias que são condutores elétricos, eles estão movimentando em todas as direções, como vocês podem ver aqui. Então, aqui vocês podem ver esse menuzinho aqui, são os elétrons movimentando em todas as direções. Mas não tem uma direção direcionada, assim, é para tudo quanto é lado. E aí, o que você pode fazer? Para gerar corrente elétrica, você tem que ordenar esse movimento. Você tem que fazer um movimento ordenado desses elétrons, como tem na figura B aqui. Então, olha só, os elétrons todos indo no mesmo sentido. E como a gente faz isso? Como que faz com que os elétrons fiquem ordenados e aí a gente tenha uma corrente elétrica, como tem nos nossos fios? Para fazer isso, você precisa ligar
esses materiais, esses condutores, a uma tomada ou uma pilha. E aqui a pilha ou a tomada, como vocês podem ver aqui no caso, os dois são pilhas aqui, eles vão gerar essa corrente, ordenada. Por quê? Porque você tem um polo positivo e um negativo. O polo positivo, o que ele faz? Olha só, ele vai atrair esses elétrons, então eles vão vir para cá. Então é uma atração muito forte, então eles vêm para cá. Então eles vão nesse sentido. E o polo negativo faz o contrário. Então, e aí você gera essa corrente. Então gera esse ciclo. E é isso que acontece na corrente elétrica e isso que acontece nos nossos cabos em casa para ligar a TV, para ligar a luz. Tudo isso acontece. É um movimento ordenado de elétrons. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tenham todos uma boa semana e fiquem com Deus.